Imagina, estamos no ar? Oi, pessoal, Estamos boa lá? tarde, tudo beleza? Aqui quem está falando é a vereadora Verônica Lima. Pedir desculpas a vocês aí pelo atraso, né? A nossa convidada de hoje é uma convidada especialíssima, né? Nossa deputada federal lá do Rio Grande do Norte, a Natália Benavides, uma deputada jovem, competente, combativa, que tem dado uma contribuição fundamental nesse momento de muita dificuldade e muito desafio para o povo brasileiro. Natália, seja bem-vinda. A gente tem feito várias lives aqui, porque acaba esse instrumento sendo um instrumento importante, né, de diálogo, de comunicação com o povo. Queria te dar aqui as boas-vindas. A gente vai fazer aí uma meia hora de um bate-papo com a Natália, para ela nos ajudar, né? A gente a fazer uma análise sobre o que está acontecendo hoje no nosso país. Bem-vinda, Natália. Obrigada, Verônica, querida. Eu queria deixar um abraço aqui para quem está acompanhando a live. Eu que tenho que pedir desculpa pelo atraso, viu? Não, mas estou super feliz de estar participando desse espaço. Eu sempre ouço muito falar das atividades da Verônica, do mandato dela, como ela está fazendo um trabalho incrível. Então, estou muito feliz de estar aqui, doida para a gente se conhecer pessoalmente e é o convite, viu? Obrigada mesmo. Legal. Vai acontecer, breve, breve, assim que essa pandemia acabar. Natália, Vai sim. direto, Eu vou aí. direto direto ao assunto que eu acho que é importante, né? Primeiro, hoje a gente está registrando no Brasil quase cerca de 14 mil brasileiros mortos, né? Em função da pandemia, mais de 200 mil pessoas infectadas. Eu sou vereadora numa cidade onde as medidas, né, para conseguir mitigar minimamente e ter ações afirmativas, né, na direção da proteção do povo estão sendo tomadas, que é Niterói. Acho que Niterói está dando um belo exemplo para o estado do Rio de Janeiro e do Brasil, de como a gente tem que tomar as medidas para proteger o povo, Niterói e Maricá, né? E lá no Congresso Nacional, eu queria te perguntar, porque a gente está vendo o povo mais pobre nas filas intermináveis da Caixa Econômica Federal. Agora, apareceu um escândalo que milhares de militares que têm salário, não é, que têm meios de subsistência, acessaram o benefício de R$ 600. E a gente sabe que esse benefício de R$ 600 deveria estar indo para a mão de quem mais precisa. Então, você tem gente muito pobre que não está conseguindo acessar o benefício, e você tem centenas, milhares de militares agora que surgiram, que acessaram o benefício, que é absurdo. Sem contar as pessoas que estão sendo contaminadas porque estão nas filas da Caixa Econômica Federal. Hoje, no meio da pandemia, o Nelson Tachi, que é o ministro da Saúde, né, pediu demissão, saiu, foi embora. Um absurdo, qualquer lugar do mundo, a gente pensar que no meio de uma pandemia, da maior crise epidemiológica da nossa geração, a gente tem um segundo ministro da Saúde pedindo para sair. Então, como é que você está enxergando isso como deputada federal? A gente sabe que os R$ 600 e os 1.200 para as mulheres que precisam, Natália, só foi possível porque a bancada das oposições, sobretudo do PT, atuaram. Como é que você está vendo esse momento e quais as ações que você acha que são importantes, não é? A bancada, nós aqui no Parlamento Local e você aí no Congresso Nacional, para a gente defender o nosso povo. Olha, Verônica, essa é uma ótima pergunta que acaba já trazendo vários aspectos da forma como o governo Bolsonaro está lidando com a pandemia, né? Isso tudo que tu trouxe, né, essa dificuldade imensa de acessar o auxílio emergencial, o fato de a gente, no meio de uma pandemia, estar trocando de ministro da Saúde pela segunda vez, tudo isso está relacionado ao mesmo fato, que é o governo Bolsonaro está mais interessado em criar o caos, em trazer o desespero para as pessoas, para forçar aí um desrespeito às medidas de isolamento social, está mais interessado em fazer isso do que qualquer outra coisa. E ele faz isso, Verônica, porque sabe que quando o caos se instala, quando o desespero vem, as coisas que acontecem tornam muito mais fácil para ele ter desculpas para aumentar, né, nessa escalada autoritária que ele vem fazendo, né, para tomar medidas mais autoritárias, medidas de fechamento democrático. Então, é muito grave isso que está acontecendo. Você fez um ótimo resgate de como foi o processo da gente aprovar esse auxílio emergencial. O governo queria dar R$ 200, e aí a gente fez uma luta grande, né? A gente queria que fosse um salário mínimo, acabamos
construindo que fosse esse valor que vai de 600 a 1.200 reais, para agora, na hora de efetivar, o governo está colocando todas as dificuldades possíveis, né? Inclusive descumprindo os cronogramas, prejudicando muito as famílias brasileiras que estão precisando desse recurso nesse momento, né? E aí, sobre a questão do ministério, né? Bom, se tem um governo que quer ir contra todas as recomendações científicas, se tem um governo que quer recomendar substâncias cuja eficácia não tem evidência, se tem um governo que faz isso, só está ficando no Ministério da Saúde, só ficaria no Ministério da Saúde um ministro ou ministra que se submetesse a concordar com essas orientações de Bolsonaro, né? Então, foi o segundo que não topou, e olha que a gente nem está falando de pessoas que são defensoras do SUS, de pessoas que têm uma política acertada na área, no debate da saúde pública, mas pessoas que minimamente entenderam que as medidas, como a medida de isolamento social, por exemplo, são a única coisa, né? É a única coisa que tem no momento como forma de maior controle da pandemia. E o que a gente vê? É que, na verdade, o ministro que ficar significa que se submeteu às orientações de Bolsonaro. Então, na verdade, a gente vai continuar em maus lençóis de uma forma ou de outra, né? Ou com essa sucessão de substituições, porque quem quer seguir orientações científicas é totalmente incompatível com o Bolsonaro, ou então vai chegar alguém que vai acatar, que vai se submeter, e aí a gente vai estar igualmente numa situação desesperadora, porque aí a gente vai ter na cabeça do Ministério da Saúde alguém que compartilhe dessas iniciativas anti-ciência do presidente, né? E tudo isso, Verônica, nesse contexto, né, que a gente estava comentando. Bolsonaro quer ver o caos instalado, ele quer que as pessoas se desesperem mesmo, de tudo que ele está fazendo, das coisas que ele fala, deslegitimando os governadores, minimizando a doença, das coisas que ele faz, como ele mesmo causar aglomerações, nada disso é tão grave como o que está acontecendo com o auxílio emergencial, porque essa sim é a forma é a forma como ele vai aumentar a pressão sobre os governadores, porque quando as pessoas ficam desesperadas, né, Verônica, não tem para onde correr. É isso que vai agravar a situação política. E como ele trabalha nisso, de gerar o caos, de aumentar o caos, são essas as medidas que ele está tomando agora. Muito grave o momento que a gente passa, muito trágico que a gente passa por uma pandemia sob um governo genocida como esse, Verônica. Natália, eu acho que tem uma coisa, você colocou muito bem, colocou aspectos que eu considero muito importantes. Eu queria complementar a tua fala colocando duas questões que me chamam muito a atenção. Primeiro, é que diante da maior crise epidemiológica da nossa geração, né, assim, a gente não vivenciou nada parecido com o que a gente está vivendo com o Covid-19. Paralelo disso, a gente ainda tem um segundo desafio tão grande quanto que é defender a democracia no Brasil. A gente lembra muito bem que Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil colocando algumas questões. A primeira delas é que ele representava a nova política. A gente sabe que isso não é verdade. Bolsonaro estava há quase 30 anos no Congresso Nacional, deputado de baixo clero, que nunca produziu nada, que nem sequer abria a boca para fazer defesa sobre as questões aqui do estado do Rio de Janeiro, que é da onde ele vem. Bom, o que a gente está vendo agora na questão da escalada autoritária do Bolsonaro? Em plena pandemia, ele convoca os seus seguidores para irem na rua, fazerem manifestações, não é, contra a democracia brasileira numa escalada autoritária. Embora nós, do campo democrático, nós da esquerda, a gente sabe que essas instituições muitas vezes jogaram um jogo perverso contra a democracia brasileira, por exemplo, o golpe da Dilma. Mas, por outro lado, as instituições elas são fundamentais para o caminho que deve ser pavimentado na consolidação da democracia no Brasil. Então, não é correto o que o Bolsonaro faz de puxar manifestações contra o Congresso, contra o STF, contra a imprensa. E ele o faz também, Natália, isso é muito importante, porque ele fazia esse discurso demagógico que a gente precisa agora, nas nossas redes sociais, não é? Pedir para as pessoas seguirem a Natália, me seguirem nas redes sociais, reproduzirem e compartilharem nossos vídeos. A gente tem que dizer, Bolsonaro não representa a nova política. Ele agora está fazendo aliança com o Centrão, com Valdemar da Costa Neto e Roberto Jefferson, que representam tudo que há de mais atrasado na política brasileira. Roberto Jefferson, condenado em esquemas de corrupção.
Mesma coisa vale para o Valdemar da Costa Neto. Ele está entregando o governo para o Centrão. Aí a gente tem que perguntar para essas pessoas que diziam que o Bolsonaro representava a nova política. Não pode representar a nova política alguém que entrega o governo na mão do Centrão. Não pode representar a nova política aquele que quer intervir na Polícia Federal para proteger os seus filhos. Natália, nós aqui no Rio de Janeiro estamos vivendo um processo de opressão há décadas. A milícia toma conta hoje do estado do Rio de Janeiro, né? É um poder paralelo que se constituiu. E o que a gente viu? A gente viu os filhos do Bolsonaro, todos eles, entregando moções, medalhas, honrarias para os milicianos. Ele foi até um presídio, o Flávio Bolsonaro, quando era da Alerj, ele foi até um presídio para entregar uma honraria para um miliciano que estava preso, né? Então, isso tudo que está acontecendo hoje da escalada autoritária tem também como objetivo a proteção daqueles esquemas que fizeram Bolsonaro chegar ao poder e criou um ecossistema, né, de fake news, né, de informação mentirosa, e foi em cima dessas fake news também que ele conseguiu ganhar muitos apoiadores no processo eleitoral de 2018, que, no meu entendimento, foi um processo eleitoral fraudulento em função dessas questões. Eu acho que está colocado para a gente agora também a defesa da democracia, a defesa do povo, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente fazer essa denúncia do que o Bolsonaro está fazendo. Todos os organismos internacionais, a imprensa internacional, como que isso está repercutindo? Queria que você, como deputada do Nordeste, comentasse um pouco sobre o que aconteceu quando o consórcio dos governadores do Nordeste compraram EPIs e equipamentos para os profissionais e para o povo, respiradores do Nordeste. Esse carregamento foi apreendido lá nos Estados Unidos. E o governo Bolsonaro não falou nada. Ele atacou o governo chinês, mas não deu um pio, não é, sobre o sequestro das EPIs e dos respiradores do povo do Nordeste. Queria que você comentasse um pouco sobre esse fato, né, e sobre a repercussão negativa nos meios de comunicação e nas instituições, organizações internacionais sobre o que está acontecendo no nosso país. Olha, Verônica, é perfeita essa análise que você traz, né? Bolsonaro não tem nada de nova política, nunca teve. Isso foi algo que ele conseguiu fazer colar de uma forma totalmente divergente do que era a mesma realidade, né? E agora esse gesto que ele faz com o Centrão também era algo que, por exemplo, na reforma da Previdência, Verônica, para aprovar a reforma, ele teve que dar 40 milhões para cada parlamentar que votasse a favor da reforma, né? Então, essa política de toma lá da cá é a regra desse governo, só que aí ele faz uma coisa e diz que está fazendo outra, né? Ele fica nessa pós-verdade sempre. Isso é típico dele. Tem vídeo ele dizendo uma coisa, ele diz que não disse. Tem foto ele não canta, ele diz que não estava, né? É um governo da pós-verdade mesmo, né? E agora, mais uma vez, entra nessa política junto do Centrão para evitar que o impeachment passe na Câmara, que a CPMI das fake news siga seus trabalhos, né? E aí, diante disso tudo, nesse governo tem um aspecto sempre discriminador, né, de vários grupos, né, das mulheres, da população negra, da população LGBT, mas tem também a xenofobia, né? E eu falo como parlamentar nordestina, não tenho dúvidas que existe uma discriminação por parte desse governo com a nossa região, por razões muito óbvias, né? Foi uma região em que ele foi derrotado, em que ele sabe que a força política dele aqui não é grande como em outros cantos, embora a gente veja isso crescendo nas capitais, principalmente, e jamais baixa a guarda em relação a isso, né? A essa questão do avanço do bolsonarismo aqui no Nordeste, e isso a gente vinha vendo, assim, não só nos discursos dele, né? Desde a primeira semana do mandato ele já disse, eu não sou o presidente deles, né? Falou do governador, o governador da Paraíba, né? Como se o Nordeste inteiro fosse um canto só, mas não só isso, né? Isso também se reflete em políticas institucionais mesmo, como a diferenciação na liberação de recursos, empréstimo na Caixa, como a diferenciação na hora de liberação de emendas parlamentares, como a diferenciação até mesmo, Verônica, na fila do Bolsa Família.
né? Menos benefícios foram liberados, foram desbloqueados aqui no Nordeste do que em outros setores. E aí você traz esse episódio que é até tem um aspecto até mais grave, né? Além desse episódio que você mencionou, aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, o governo do estado comprou uns respiradores de uma empresa aqui mesmo, brasileira, e simplesmente o próprio governo federal que inviabilizou a liberação, né? Disse que estava confiscado, que a empresa não liberasse, a gente entrou com a ação, ganhamos a ação, né? O governo do estado conseguiu eliminar, e até agora nada desses respiradores chegarem, porque o governo está bloqueando, né? Então, esse impacto, essa política discriminatória tem impacto na vida concreta do povo, né? Não é uma coisa que é só simbólica, só do discurso, e se fosse já seria muito grave, mas é uma coisa que está também na postura do governo, dos agentes públicos, na materialização das políticas públicas. Então, é realmente criminoso, né? Dos vários crimes que esse governo já cometeu, sem dúvidas, um deles é essa xenofobia. Eu tenho até apresentação no MTF, Verônica, por causa disso, né, da discriminação com a nossa região. Natália, você colocou aspectos aí que eu considero bem importantes. Eu queria complementar colocando uma questão que eu acho interessante. A gente está comemorando, quer dizer, a gente não comemora, nós do movimento negro, nós negros, a gente não comemora o 13 de maio, a gente comemora o 20 de novembro, né? Que é a data do nosso herói verdadeiro, que é o Zumbi dos Palmares. A gente viu o presidente da Fundação Palmares, né, querendo fazer uma celebração absurda, né? A gente sabe que o processo de luta, né, pela abolição no Brasil custou muito caro, e até hoje, nós do movimento negro, nós sabemos que o Estado brasileiro tem uma dívida com o povo negro. E acho que a pandemia, ela, na verdade, ela está botando a luz sobre um processo de desigualdade histórica. Quando a gente pega aqui na Barra da Tijuca, você tem um número de pessoas contaminadas com Covid-19 igual o Bangu, né? A cada 100. Só que o número de pessoas que se recuperam em Bangu, né, é muito menor do que as pessoas que se recuperam na Barra da Tijuca. O número de pessoas mortas em Bangu, na Zona Oeste, na periferia, é muito maior. Ou seja, o vírus ele é absolutamente letal na periferia do povo negro. Né? Isso está muito claro. Né? Eu acho que esse é um elemento também importante para a gente colocar no debate. A gente viu essas carreatas aí, que são carreatas da morte. O pessoal dentro do carrão, Natália. Todo mundo dentro do carrão pedindo para o povo pobre trabalhador ir para a rua, se expor para a manutenção do lucro. Eu acho que das coisas que ficou muito clara, para a gente não, porque a gente já sabia, mas tem uma parcela que agora está percebendo isso de uma maneira que está muito evidente, o caráter absolutamente desumano do governo Bolsonaro. Não tem no mundo nenhum chefe de Estado que se aproxime da postura do Bolsonaro. A gente pode citar aqui 2 ou 3, que na verdade é uma por dia, né? É um absurdo por dia, né? Mas, assim, tem coisas que o Bolsonaro falou, coisas que ele disse durante o processo da pandemia, que são absolutamente reveladoras sobre o seu caráter pessoal e sobre o papel do seu governo. Quando a gente estava batendo 5 mil mortos no Brasil, foram perguntar para ele o que ele achava dos 5 mil brasileiros e brasileiras que tinham perdido a vida com Covid-19. Ele respondeu o seguinte: e daí, eu não sou coveiro? Né? Quer dizer, uma coisa absolutamente desumana, que não tem nenhuma preocupação com a vida do povo. A gente sabe que se não fossem os governadores dos estados e os prefeitos, embora a gente saiba que tem muita subnotificação, não são 14 mil mortos, é muito mais gente, né? Muito mais gente que certamente porque a gente vive um processo de subnotificação muito grande. E uma contradição, que a gente precisa dizer para as pessoas que essa contradição não existe. E o Bolsonaro tenta trabalhar isso o tempo inteiro, né? Que é defender a questão do emprego, que ele quer jogar no colo dos governadores, que em qualquer lugar do mundo, nas economias mais desenvolvidas do mundo, a pandemia chegou e a crise econômica está estabelecida. Não é só aqui no Brasil, onde a economia e todos os indicadores econômicos já estavam ruins, né? O PIB... Né? Então, já estava muito ruim a economia no Brasil,
E, obviamente, que diante de uma crise dessa de dimensões de grande proporção, a gente também ia ter perdas, né, de empregos. E me chamou muita atenção, eu queria que você comentasse, aquela PEC 927, se eu não me engano, que foi aquela PEC que no artigo 18 o Bolsonaro estava suspendendo os contratos de trabalho. Fico imaginando você, como uma deputada no seu primeiro mandato, batalhando para defender os interesses do nosso povo, defender a democracia. Como é que vocês fizeram lá no Congresso Nacional, né, para poder fazer com que essa PEC não prevalecesse, né? Você imagina as pessoas desesperadas e ainda correndo o risco de perder o seu emprego por conta de uma medida provisória do Bolsonaro. Pois é, Verônica, ele está fazendo isso, né? São várias as medidas provisórias, tentando alterar as legislações, etc. Ele devia estar usando as medidas provisórias para fazer o que importa, né? Para tomar as medidas, para criar os benefícios, para criar as legislações que protejam o povo trabalhador. Você mesmo mencionou aí como está sendo desigual, né, a vivência dessa pandemia, como para a população negra, para a população das periferias, a mortalidade do vírus está sendo muito maior, e isso tinha que estar sendo enfrentado com políticas públicas. Era para isso que ele devia estar usando as medidas provisórias, né, para criar essas políticas. Não está, né, e aí a gente está no Congresso no dia a dia, inclusive o PT é um dos partidos com maior produção de projetos de enfrentamento à pandemia, porque se o governo não está fazendo, né, que era o que devia estar fazendo agora, a gente está tentando fazer, tentando trazer essas pautas. Em vez disso, em vez de estar usando medida provisória para coisas assim, realmente urgentes, realmente relevantes, ele está usando para tentar implantar medidas que têm tudo a ver com o que significa a política econômica desse governo, né? Que é uma política neoliberal, que é uma política que busca sucatear o Estado, os serviços públicos, né? Uma política de Estado mínimo e uma política de priorização absoluta da proteção dos lucros de grandes empresários e grandes bancos, em detrimento da proteção da renda das pessoas, do emprego das pessoas. Então, teve até mesmo esse absurdo que era uma das medidas provisórias para ver. Desculpa, Verônica, minha gata entrou na live. O nome dela? É ela? Ela, Sub. Tenho duas gatas na live, eu vou te mostrar o meu, mas é o cachorro. Joia. Ela é metida toda. Mas, como eu estava dizendo, né, essa medida provisória chegava a prever a suspensão do contrato de trabalho sem nenhuma compensação remuneratória. Simplesmente suspende e para de receber. E a gente conseguiu derrotar essa partezinha, não foi por causa dos deputados, por causa dos senadores, foi por causa da mobilização social que teve em torno do tema. Mesmo a gente sem estar podendo ir para as ruas agora, fazer a manifestações massivas, a gente está fazendo uso desse instrumento que a gente está, inclusive, usando agora, que é o das redes sociais, né? E naquele dia a reação a essa medida foi tão forte que nós conseguimos que ele tirasse esse termo e propusesse uma outra forma que é também muito ruim, viu? Estou só dizendo que menos ruim do que essa proposta surreal de simplesmente suspender e ficar sem salário, mas a proposta de redução de carga horária com redução de remuneração. Isso é uma solução errada, né? A gente está vendo vários países trazendo como solução a reposição mesmo dos salários durante esse período da pandemia, para que as pessoas não passem por dificuldades econômicas que levem até mesmo a situações maiores de vulnerabilidade, de não conseguir nem pagar o aluguel, de não conseguir comprar comida para a família. A gente deveria estar discutindo esse tipo de medida, né, do subsídio do Estado para garantir o pagamento dos salários, pelo menos até um limite que permita uma renda mínima para a manutenção das famílias. Em vez disso, eles propuseram redução de salário com redução de carga horária, mas tinha sido ainda pior, né, ainda mais surreal, era a suspensão de tudo, sem nenhum tipo de renda, e graças à mobilização que se criou em torno disso, esse trecho foi revogado. Em relação a esse aspecto da redução dos salários, isso vai a debate, é possível até que seja na semana que vem, não sabemos ainda, mas isso ainda vai a debate na Câmara. A nossa bancada do Partido dos Trabalhadores é absolutamente contrária a essa forma que se impôs para tentar solucionar essa questão do emprego e da renda. Ela vai de encontro ao que deveria estar sendo tomado, ao que deveria estar sendo providenciado, que era realmente
nesse momento de maior fragilidade, de maior vulnerabilidade da classe trabalhadora, o Estado está dando as condições para que esses empregos sejam mantidos com uma renda que seja suficiente para o sustento das famílias sendo mantida. Mas o que esperar, né, Verônica, desse governo? Como esperar um comportamento diferente? Alguém que tá na presidência mais para tentar mesmo provocar o caos, né, para buscar uma desculpa para tomar medidas mais autoritárias e provocar o caos com isso, do que para proteger o povo trabalhador brasileiro nesse momento, Verônica. Natália, a gente ainda tem mais ou menos aí uns 5 minutinhos de live, passou rápido, né? Muito bom conversar contigo, passa. Quando acabar a pandemia, eu quero ir no Rio Grande do Norte. Eu quero ir aí também. Fátima Bezerra está de parabéns, né? Está fazendo um excelente governo, né? Uma governadora, a única governadora mulher, né? A única. Maravilhosa, está de parabéns, vocês estão de parabéns pelo processo que vocês estão construindo aí. Geralmente, quando a gente faz essas lives com gente de fora aqui do estado, as pessoas perguntam um pouco sobre Niterói, né? Niterói é a segunda cidade em maior importância política do estado, mais de 500 mil habitantes, já foi capital do estado do Rio de Janeiro, então joga um papel importante no cenário econômico e político do estado. E aqui a gente tem uma coalizão, o governo é do PDT, e o PT ajuda no governo, né? Apoia. Até porque a gente aqui vai enfrentar o fascismo, né? Vai enfrentar, na próxima eleição, a extrema-direita aqui da cidade. Então a gente tem que estar realmente junto. E as medidas aqui, eu acho que foram medidas exemplares. Aqui, vou te citar 3 ou 4 medidas que foram tomadas aqui em Niterói, que podiam ser tomadas pelo governo central, porque o governo pode emitir moeda, o governo poderia redimensionar, né, e priorizar aqueles que mais precisam, né? Então, aqui em Niterói, a prefeitura abriu uma linha de crédito junto ao Banco do Brasil para conceder empréstimos a juros zero. A prefeitura paga os juros para empresas que se comprometerem a manter o emprego dos seus trabalhadores durante 1 ano. E pode pegar empréstimo de 50 a 200 mil. Pequenas e médias empresas pequenas, podem comprar empréstimo de 50 e 200 mil reais. A prefeitura se comprometeu em pagar salário de até 9 trabalhadores, um salário mínimo para empresas que tenham até 20 pessoas empregadas. Se a empresa também se comprometer em manter esses empregos durante 6 meses, né? Então não mandar ninguém embora. E a prefeitura assume. A prefeitura botou todo mundo no CAD único, não só quem estava no Bolsa Família, mas todo mundo que estava no CAD único para ganhar R$500. Fizemos uma busca ativa, Natália, com artesãos, com ambulantes, pessoal da economia solidária, Uberes, taxistas, né, artistas, todos ganhando uma ajuda de R$500 da prefeitura durante 3 meses. Todos os alunos da rede municipal de ensino. Então, isso foi uma busca ativa que a prefeitura fez para proteger, né, a população da nossa cidade. Além do estabelecimento da quarentena, né, e de fazer essas campanhas educativas para manter o povo protegido e dentro de casa. Mas o nosso desafio nacional é muito maior, né? Porque a coisa mais importante que é proteger a vida das pessoas se torna um desafio ainda maior quando a gente vê 2 ministros da saúde, e você colocou muito bem quando você falou, o Mandetta é um cara dos planos de saúde, o pessoal da mídia, da grande mídia, estava endeusando o Mandetta, mas o Mandetta é um cara dos planos de saúde, que foi contra os mais médicos. Quem conhece o interior do Brasil sabe o quanto os mais médicos eram importantes, porque os médicos brasileiros não querem ir para os grandes rincões. E esses médicos sanitaristas, com essa visão de base, eles poderiam ser muito importantes num momento como esse. E eles foram embora. Tem médico cubano hoje chegando em tudo quanto é lugar do mundo e a gente não tem essa ajuda que a gente poderia ter. Então, o Mandetta, que era um cara dos planos de saúde, só por defender as orientações da OMS, não aguentou ficar no governo. Agora, um segundo embate, porque o Bolsonaro não entende de nada e ainda quer prescrever medicamento. Essa cisma que ele tem com a questão da cloroquina. Porque, na verdade, ele faz as pessoas irem para a rua acreditando que pode ter uma cura que não existe. O que existe é o isolamento social, que é a única medida efetiva, né, para a gente proteger a vida das pessoas. Natália, eu quero dizer para você o seguinte, você é orgulho do PT, orgulho do povo do Nordeste, orgulho das mulheres, né?
A gente sabe o quanto é difícil a participação das mulheres, né, na política, o quanto a tomada, né, desses espaços de poder é absolutamente desafiador e difícil para nós. Para você ter uma ideia, eu sou a primeira mulher negra vereadora na história da cidade de Niterói, de uma Câmara que existe há 200 anos, né? Então, você está de parabéns pelo trabalho que você está fazendo na defesa do povo aí no Congresso Nacional. E o povo do Nordeste, do Rio Grande do Norte, elegeu uma deputada porreta. Foi um prazer falar com você. Quero agradecer a todo mundo que passou aqui na like, que deixou um recado, e para seguir a gente na rede social. Estou lá no Instagram, V_vereadora, e agradecer muito, Natália. Vamos fazer outras lives, e quero que você venha no Encontro de Mulheres aqui no ano que vem, na UF, que a gente faz e é potente. Massa, Verônica. Eu que agradeço, para mim foi uma honra participar. Teve um monte de gente aqui de Natal que, quando soube, né, viu nas minhas redes que a gente ia fazer a live, mandou mensagem, que acompanha teu mandato aí. Né, o pessoal ficou super feliz. Deixar um beijo aqui para o nosso companheiro Lindbergh, que estava acompanhando, que comentou aqui na live com a gente. E dizer, Verônica, que assim, é um momento muito difícil para o nosso povo, né? É uma coisa que a gente nunca viveu antes. E lembrar que a pauta política ela está diretamente relacionada com essa pauta da saúde, com a pauta sanitária. Até hoje, no Brasil, não tem como a gente falar de combate ao coronavírus se a gente falar de combate a esse governo, Verônica. Não tem como a gente separar as coisas. Tem um genocida no poder, tem um genocida na presidência. A gente não está falando isso da boca para fora, a gente está falando isso porque está vendo um comportamento absolutamente irresponsável que objetivamente está fazendo com que a mortalidade dessa doença no Brasil seja muito maior do que em outros lugares. É por causa dessa conduta irresponsável, dessa conduta assassina mesmo. Então, a gente está sim fazendo o debate de fazer o enfrentamento da pandemia, de defender a vida, de defender a saúde do povo brasileiro, e esse debate inclui a denúncia desse governo, né, de buscar as formas institucionais de que esse governo acabe, porque ele não é digno para a nossa população. E aí, inclusive, com muita alegria até que a gente sabe que hoje o PT decidiu, a alegria fala em termos, né, de ter sido importante a decisão tomada, mas é uma tristeza que isso precise ser decidido, que foi o Partido dos Trabalhadores, hoje a Comissão Executiva decidiu que vai assinar um pedido de impeachment contra Bolsonaro, junto com outras entidades e com outros partidos do nosso campo. Isso é fundamental, né? Nós não podemos sequer passar a impressão para a população de que esse é um governo tolerável, que esse é um governo que ainda não passou dos limites. Já passou dos limites há muito tempo, sempre foi intolerável, sempre foi um governo de morte, mas agora, na pandemia, mais do que nunca, está mostrando como é absolutamente indigno para a nossa população. Então, eu deixo aqui meu abraço, Verônica, meu muito obrigada pelo convite. Eu fico aguardando esse convite para ir aí na sua terra quando tudo isso passar. Estou doida para te conhecer pessoalmente, para te dar um abraço. E parabéns pelo teu mandato, parabéns por se colocar para essa tarefa. Né? A gente que está nessa trincheira institucional conhece bem quais são as limitações e os desafios de tocar uma tarefa assim, mas eu tenho certeza que é uma disputa muito importante, né? A gente não pode deixar o fascismo falando sozinho em nenhum lugar, nem na Câmara Municipal de Niterói, nem na Câmara dos Deputados lá no Congresso Nacional. Então, obrigada mesmo, um cheiro bem grande e até muito breve, que a gente se encontre pessoalmente o quanto antes. Um abraço para quem assistiu a gente também. Natália, deixa eu te falar uma coisa. Qual é o teu time aí no Rio Grande do Norte? É o ABC Futebol Clube, Alvinegro. Olha, a gente não pode perder a alegria, né? A gente está num momento difícil, mas a gente não pode perder a alegria. A gente está na quarentena, né? Porque a gente tem que dar o exemplo. Então, todas as sessões que eu participo da Câmara, a gente está participando de maneira remota. Mas quando você vier aqui no Rio de Janeiro, já está convidada. Vou te levar em 2 lugares que você vai gostar. Primeiro, eu vou te levar na quadra do Salgueiro, na roda de samba, na feijoada. Tu vai adorar, coisa fina. E no Maracanã, você ver o Mengão, tá bom? Verônica, eu não vou esquecer dessa promessa, eu vou te cobrar, viu? Tu vai me levar nesses cantos aí. Firmes na luta, fora Bolsonaro. Parabéns, Natália Benevides, pela luta em defesa do nosso povo. Beijo no coração. Segue a gente na rede, pessoal. Tchau, tchau. Tamo junto.